Que satisfação esse capítulo 229 de Boku no Hero Academia. Continuamos seguindo nessa estrada dos vilões e agora o foco é no Twice. Já vimos a evolução da Toga, do Shigaraki Tomura, o líder do grupo, agora o Twice, e ainda deve vir a evolução do Dabi e do Mr. Compress. O Spin eu já acho que não, mas o foco agora é o Twice. Parece que o cara se encontrou. Foi um encontro do Twice com ele mesmo. E vamos analisar esse encontro com Fátima Bernardes e teorizar para o futuro agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição. Ouve o nosso podcast e se liga que hoje é sexta-feira, dia de live. Hoje às 20 horas no YouTube. Se você quiser debater comigo mais ainda sobre Boku no Hero Academia, tamo aí pra isso, hein? Mas bom, o começo do capítulo é um outro ângulo da última cena do anterior. E que cena angustiante. Porque, apesar de vermos o background do Twice nesse capítulo, é mais background do Twice. Já tínhamos visto o passado dele e como ele se relaciona com os seus clones e até com ele mesmo quando tá sem a máscara. Então, essa atitude dessas marionetes do dono da Feel Good Inc. de tirar a máscara dele, primeiro já prova que o dono da Feel Good Inc. conhece muito do background do Twice, do Bubai Gawara Jin, ao ponto de, ele vai rachar por dentro se a gente tirar a máscara. E total, galera, o cara começa a gritar e ele é cachorro morto para as marionetes. Jogam ele pra lá e pegam a toga. O mais assustador dessa cena é que eles erguem a toga e começam a querer quebrar o pescoço da menina. Agora vejam só uma parte que eu não achei tão bem feita nesse capítulo. Quebrar o pescoço de alguém, quando você tá com foco naquilo, pelo que a gente vê em filmes e seriados, é fácil, é trek, acabou. Por que a galera demorou tanto aqui? Se eles estavam seguindo as ordens do dono da Feel Good Inc. Sabe? É como se as marionetes fossem devagar demais, porque a toga tava desacordada. É no final do capítulo que ela recupera os sentidos. E aí, se ela tivesse já acordada desde o começo, mas muito fraca para esboçar uma outra reação, ela poderia estar girando a cabeça dela na direção contrária daquela que as marionetes estavam movimentando para quebrar. Mas, o Twice tá desesperado, velho. Porque ele não consegue lidar com ele mesmo e tem a toga ali, então imagine a loucura. E é aí que vemos, né, a Quirk, do dono da Feel Good Inc., se manifestando. Ele tá com câmeras de vigilância, ele tá com equipamentos eletrônicos, o cara tá muito focado, ele tem micro equipamentos da empresa do Redestro e também alguns equipamentos de comunicação, smartphones da própria empresa dele. Ele é dono da Feel Good Inc. Então, com a união, né, desses CEOs, a gente vê que a tecnologia tá ajudando eles ao ponto de terem satélite para saberem a localização da Liga dos Vilões anteriormente. O Redestro liga pro Shigaraki. É absurdão mesmo o nível. Então, com tudo isso, com esses microfones, alto-falantes, não sei o quê, o dono da Feel Good tá conseguindo controlar todas as marionetes, velho. E aí o Giran fica assustado não só com isso, mas com o fato do dono da Feel Good Inc. saber a verdadeira identidade do Twice, o Bubai Gawara Jin. E não só isso, como a gente falou aqui anteriormente, o dono da Feel Good Inc. sabe de todo o background do Twice, do Bubai Gawara Jin. E o Giran fica muito aperreado, o Redestro, olha pra cá, não atrapalha o cara, ele tá executando o nosso plano aqui. Se tu atrapalhar ele no uso da Quirk, a gente vai te espancar de novo. Então o Giran, ele tá muito assustado, porque ele tá vendo que pode dar ruim pro Twice e consequentemente pra Toga, porque os dois estão ali juntos. Então o dono da Feel Good Inc. pode já matar esses dois agora. E ele sabe que essa rasteira que o Twice tá recebendo aí é justamente por conta de informações que o próprio Giran tem. E que através das investigações da Frente de Liberação de Quirks, o Redestro, o dono da Feel Good Inc., descobriram. Então o Giran tá se sentindo culpado. Eu acho legal, galera, porque temos personalidades muito distintas na Liga dos Vilões. Temos
todos os ruins até o talo. Tipo, o Dabi parece não se importar com ninguém. O Twice já se importa. A Toga é uma psicótica. E o Giran, ele também parece se importar com um ou outro, que ele já teve um contato prévio. Então é interessante. Essas pequenas coisas, esses pequenos lances e interações que o Kohei vai inserindo na história, tipo essa interação do Giran com o Redestro, nos mostram a evolução do próprio Giran e também, por consequência, dos outros vilões. É só a gente parar pra pensar um pouco. Então eu fico muito feliz com um capítulo desse. A narrativa de Boku no Hero tá muito rica. E mais cenas do pescocinho da Toga dobrando e o Twice olhando aquilo. Agora, Bubba Gawara Jin. Eu gosto de chamar mais o Twice de Twice quando ele tá com a máscara. E você vai vendo o Bubba Gawara Jin se perdendo. O olho dele vai pra cima, o outro pra baixo. Ele tá se dividindo. O Twice. O cara não consegue se conter ali e ali ele tem uma visão do seu passado. Quando ele começou a se perder? Primeiro que ele não tinha família. Bem triste isso. Mas sempre que aparece o background de um vilão, eu fico me perguntando onde ele estudou. Porque, poxa, temos alunos que poderiam ir por um caminho de vilania, tipo Mineta, por ele ter esse comportamento muito taradão, o Monoma, pela maneira como ele precisa utilizar sua quirk, até o Shinsou, pelos mesmos motivos que o Monoma, mas vemos que os professores estão guiando os alunos. Então, cadê a escola na vida dessa galera? Porque assim, pra gente se moldar durante a vida da gente, temos umas bases. Temos a nossa própria índole, temos a educação dos pais, da família, é o nosso núcleo, e o nosso círculo social. No círculo social, um ponto muito importante é a escola. E a escola poderia ter transformado essas pessoas. Então, o Bubba Gawara Jin tá com 16 anos aí, perdeu os pais e atropelou uma pessoa, mas ele diz, eu tava nos limites da velocidade e o cara se jogou no meu carro. E o senhorzinho lá da delegacia diz, ó, eu duvido tu escapar dessa assim, só com esse testemunho, com certeza tu vai ser fichado e vai estar no teu histórico uma passagem pela prisão. Pô, muito pesado. O menino tem 16 anos, velho. Então, vemos que no emprego dele tá lá o chefe tem umas anteninhas e tal, e ele joga o Bubba Gawara Jin pra longe e diz, aqui você não pisa mais, porque o cara que tu atropelou, ele trabalha na empresa de um dos nossos principais acionistas, que cortaram relações com a gente por conta disso. Então, ó, sai daqui, tu tá demitido. E é louco que o Twice ainda cita a sociedade moderna. Pô, você já imaginou alguém na sociedade moderna que temos, tão desconectado assim do mundo? Ele só queria alguém pra conversar e ele não tinha. Então ele usou sua quirk pra conversar com ele mesmo. E aí que começou o estribilho, né? Ele já estava praticando atividades ilegais. Fico pensando se esse atropelamento tá incluso aí numa dessas atividades ilegais. Parece que pelo testemunho ele estava falando a verdade, mas vai que. Então você vê o processo dele criando mais Bubba Gawaras Jin e tipo usando esse grupo para assaltar. Me parece, pelo decorrer desse capítulo, e também pelo aquele anterior, onde vimos um pouco do background do Twice, ele enlouquecendo e se matando até sobrar um só, que a quirk dele não evoluiu foi nada no final desse capítulo, mas a gente já debate sobre isso. Então, chegamos naquele ponto onde ele precisou matar todos os clones dele. Ele não é um clone, tá, galera? Porque não faria sentido a quirk estar ativa e o usuário original ter morrido. Ele também teria sumido se ele fosse um clone aí. Tipo, se o original tivesse morrido, todos os clones sumiriam. Então é o verdadeiro. E a gente vê o papo dele com o Giran. Ele quer se inserir em algum lugar, ele quer algum serviço. E o Giran diz que uma pessoa como ele não está só. Tem outras como ele. E esse tipo de pessoa precisa de amigos. E ele pode apresentar o Bubba Gawara Jin para um certo grupo, em que todos possam confiar uns nos outros. É a Liga dos Vilões. E aí ele volta a si.
Tipo, sai do flashback, ele tá olhando pra toga, mas ainda tá tresloucado, ele tá se dividindo. E o dono da Feel Good Inc. pede para alguns dos seus... Não vamos chamar de clone. Clone é no caso do Twice. Na quirk do dono da Feel Good Inc. é marionete. Então ele pede para as marionetes dele quebrarem o braço do Twice. E eles quebram. O cara sente uma dor excruciante. E o dono da Feel Good Inc. continua. Quebra as pernas agora. E ele vai lá, pô, isso dói, isso dói, isso dói. Isso dói, mas eu não tô desaparecendo. Olha o erro do cara, do dono da Feel Good Inc. Porque, tipo... E aí, quando o Twice diz isso, ele desenvolve. O maior medo dele era não se machucar. Por quê? Os seus clones somem quando eles sentem uma certa dor. Tipo, quebrar o braço já é o bastante para um clone sumir. Então, ele, até na luta contra o Gigantomachia, que tava rolando agora, antes de Liga dos Vilões versus Frente de Liberação de Quirks, o Twice, ele tava meio que de longe, dando um backup meio mal feito. Acho que ele devia estar até se sentindo inútil porque ele não queria se machucar, porque ele tinha medo de sumir. Mas agora ele teve a prova, num momento de crise, num momento crítico. A gente tá vendo que são momentos críticos que fazem os dotados de Quirks evoluírem. Não só os vilões. Os heróis também podem passar por um momento de crise desse e evoluírem suas Quirks. Então, pô, o cara não sumiu. Eu sou o verdadeiro. O Twice finalmente se encontrou, pô. Então ele já manda as marionetes do dono da Feel Good Inc. voando pra longe e tá com um exército de Twice. E agora ele diz, vocês vão conhecer o verdadeiro inferno da minha Quirk. Já salva a toga. Galera, teorizamos no vídeo passado que a Quirk do Twice, em sua forma mais evoluída, possa ser muitos e muitos e muitos Twices. Tipo, a gente tá vendo aí uns 12 Twices. Então imagina que ele pode criar de repente 120. Eu acho que podemos ver isso. Mas nesse último quadrinho, nessa última página dupla aqui que fecha o capítulo, eu fico pensando, não parece ter evoluído. Em outros momentos ele também não criou vários Bubaigawaras Jeans. Agora ele tá criando, tipo, um monte de Twices. Ele tá sem a máscara e criou seus clones com máscara. Mas qual é que eu acho que foi a evolução do Twice aqui? A Toga evolui sua Quirk. O Shigaraki evolui sua Quirk também. O Twice, ele tem pra onde evoluir sua Quirk? Sim, poderemos ver nos próximos capítulos. Mas eu acho que aqui a evolução dele foi mental. Porque ele tem essa crise de tirou a máscara, não sei quem eu sou. Eu posso ser um clone, eu tenho medo de me machucar. Como os braços dele foram quebrados, ele sabe que não é um clone. Ele se encontrou. É como se os vários Twice que ele tivesse noção que existem, agora todos estão em um só. Ele sabe que ele é o que tem controle, que ele detém um controle, que ele é o original. Então, se o cara vai com esse foco, ele transforma o campo de batalha. E a gente viu o povo da Frente de Liberação de Quirks, o próprio Gideon falando aqui, que a individualidade, a Quirk do Twice é muito apelona. E de fato é, velho. Porque se ele evolui ao ponto de criar 120 Twices, 1.200, e assim vai, 12 mil, 1 milhão, 200 mil, o cara cria um exército. Tem que ter um limite. Mas a gente viu que a Toga evoluiu para onde a gente não pensava ser possível. Podemos esperar coisas incríveis do nosso Twice. Agora é contigo. Deixa a tua opinião aí nos comentários. E também assina o canal, curte o vídeo e...